Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Versículo 9. Mateus capítulo 6, versículo 9. Mas vós, ó amados, Mateus 6, 9, meu filho, não é Hebreus 6, 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Amém, irmãos? Podeis assentar. Eu sei, irmãos, que oração, tem muita gente que orar para ele é um estado penoso. Jovens, senhoras e senhores, eles têm em mente que a oração é algo parece que é a pior coisa da vida espiritual. Você vê que está faltando muita gente aqui porque nós sabemos que é oração. Só que a oração, irmãos, é o único período que nós temos para conversar com Deus de forma bem íntima. A grande dificuldade das pessoas é que elas não têm tempo para orar, ou não gostam de orar, não tem tempo, não gosta ou tem preguiça mesmo. Tem pessoas que querem vencer a luta, vencer batalhas, sem oração. Sem oração, irmãos, é impossível. Impossível. Sem orar é impossível. Mas tem gente que para ele é fácil. Agora, olha para mim aqui, irmão. Olha para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Você pode não orar. Isso é uma questão de cada crente. Por exemplo, você pode passar dias e dias sem orar. Tem gente que consegue orar só quando vem na igreja. Então, se tiver oração na igreja, ora. Se não tiver, não ora. Isso, adolescentes, jovens, até varões, senhoras, você pode conseguir fazer isso. Só que a sua vida não vai passar do que é a vida inteira. Aquele crente que vem na igreja e vai embora para casa, os filhos desvia, os netos não vai ser crente. Mesmo os filhos ficam dentro da igreja até o ponto que ainda não é adulto. Quando se torna adulto, sai da igreja. Porque a única arma que nós temos contra o diabo é a oração. A oração faz você discernir momentos que o diabo vai contra-atacar a sua família, ou pode defender a sua família de joelhos. Essa oração do Pai Nosso, ó a atenção dela. Pai Nosso. Pai Nosso, Jesus ele ensina os componentes de uma oração e o estado dessa oração. Eu não vou explicar essa questão aqui, mas ele explica o estado da pessoa que ora. Primeiro, filho, Pai Nosso.
Segundo, a vontade de Deus, assim como é no céu, seja na terra. Não adianta dobrar o joelho e pensar na sua vontade. Pensar dentro da sua vontade. Não adianta fazer isso. Você tem que orar, irmão, pensando na vontade de Deus. E outros componentes da oração, tem muitos outros componentes. Por exemplo, perdoai-nos assim como nós perdoamos, né? E assim por diante, é condicionado. Mas o que eu quero ventilar a você é a questão do Pai. A maneira que Jesus tinha de aproximar de Deus. Pai. Pai nosso. Ele não estava aproximando de uma pessoa qualquer, de um ser qualquer, não, ou de uma pessoa desconhecida. Eu não sei como você ora, irmão, mas uma coisa eu sei: quem conhece Deus sabe como conversar com Ele. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Olha, a primeira questão que eu quero que você olhe na oração é: Pai nosso. Pai nosso. Amém? Amém, irmão? Essa intimidade aqui, não são muitos que conseguem adquiri-las. Não adianta, ó irmão, a oração é a única coisa que é íntima, que você faz, que é íntima entre você e Deus. A oração, ela é íntima entre você e Deus. Abra a sua Bíblia, Jó capítulo 13. Jó capítulo 13. Versículo 14. Jó. Presta atenção, irmão. Por que razão tomaria eu a minha carne com os dentes e poria a minha vida na minha mão? Versículo 15. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Eu não sei se você já parou para poder ver a oração da Bíblia, como as pessoas oravam. Eu te mostrei como Jesus orava, como ele ensinou. Pai nosso, meu Pai. Jó. Não se tem na Bíblia outro sofrimento para se qualificar no sentido de intensidade igual Jó teve. E Jó falou assim: olha, ainda que poderia eu ferir o meu corpo, fazeria eu mal a mim mesmo? Versículo 14 ele diz: eu poderia eu mesmo rasgar a minha carne, estragar a minha vida, eu mesmo fazer isso? Contudo, ainda que ele me mate, eu vou esperar nele. Ainda que ele me mate, eu vou esperar nele. Olha para mim aqui, irmão. É uma das questões que as pessoas nunca param para pensar. Eu não vou esperar em nenhum outro ser, e nem vou colocar a minha vida em nenhuma outra mão, ainda que o meu Deus quer me matar, eu vou ficar perto dele, vou esperar nele, vou estar nele. Você já viu aquele dia, irmão, que as pessoas pensam o seguinte: ah, Deus não me respondeu, então pronto, agora eu vou largar. Ah, tem muito tempo que eu estou orando, Deus não faz nada, então agora eu vou deixar. Jó falou: olha, ele pode até me matar, mas eu não deixo ele. Essa firmeza é só quem conhece Deus. Só quem conhece Deus tem essa firmeza aqui, ó.
ainda que ele me mate. E ele fala uma segunda questão aqui nesse texto, que é para só íntimo, só pessoas íntimas faz isso. Os meus caminhos defenderei diante dele. Irmão, olha para mim aqui. Jó. Tem gente que vai orar e ele acha que ele não pode conversar com Deus como se ele estivesse conversando com qualquer pessoa. Deus não é qualquer pessoa. Mas na intimidade você fala com Deus como amigo. E Jó fez isso. Os amigos de Jó, você não pode questionar a sua santidade se você é justo ou não. Jó falou, peraí, ele pode me matar. Ainda que ele me mate, eu não vou deixar ele, eu vou ficar perto dele, acabou, é ele, acabou. Porém, eu vou perguntar por que ele está fazendo isso comigo. Eu vou conversar por que isso está acontecendo na minha vida. Por quê? Porque só ele pode explicar. Tem outro? Não tem outro, eu vou ter que conversar com ele. Eu tenho que conversar com ele. Psiu. Irmão, tem gente que não sabe orar. Tem gente que vive a vida inteira e não aprende a orar. Não sabe conversar. Não sabe. Não para conversar. Jó apresenta uma questão seguinte: eu não vou deixá-lo nunca. Ele pode me ferir, cortar meu braço, arrancar pescoço, machucar, encher de ferida, ficar doente, ficar numa cama. Eu não vou deixar ele. Agora que eu vou perguntar por quê, vou. A gente só pergunta razões, irmão, para quem a gente conhece. Você não questiona uma pessoa que não é seu amigo. Você questiona quem é seu amigo. Seu amigo, quem é seu amigo, você questiona. Se não for seu amigo, irmão, você não questiona. Porque você não sabe qual será a resposta. Mas amigo você questiona. E Jó tinha essa sabedoria. Ele conhecia Deus. E conhecia os seus caminhos. Abacuque, abra sua Bíblia em Abacuque. Abacuque 3:17. É um texto que todos vocês conhecem. A irmã Avenina leu esse texto aqui domingo. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Versículo 18. Todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Olha para mim, irmãos. Independente do que acontecer, eu vou continuar orando e falando com Ele. Porque tem muita gente que só ora porque precisa. Quando não precisa, não ora. Já viu interesseiro, irmão? Crente interesseiro só vai na igreja enquanto precisa. Recebeu, ele some da igreja. Crente interesseiro, aquele crente que só tem interesse. Você está vendo que eu estou colocando para você umas bases de oração? Se você vai orar a Deus, a primeira questão que você tem que perder da sua vida é interesse. Você tem que ter interesse. Não, eu vou lá, se Deus, porque eu preciso. Quando eu não precisar, eu não vou. É oração na igreja. Ah, minha vida está muito bem, está todo mundo tranquilo, então não vou na oração. Quando eu precisar, eu vou orar. Crente interesseiro. Crente só tem interesse. A base de Jó era: aconteça o que acontecer, eu vou ficar com ele. A base de Abacuque é: a minha vida, a alegria, o prazer, a confiança em Deus não depende de resposta ou do bem do dia a dia. Independente de como está a minha vida, eu vou continuar alegrando e exaltando e orando e falando com Deus. Isso é uma pessoa que
conhece Deus. Abra a sua Bíblia, Gênesis capítulo 32. Gênesis 32, irmão. Versículo 24. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até a alva subir, até amanhecer o dia. Jacó passou seus filhos, sua família, sua riqueza, seus servos, e ficou só. Ficou só. Tinha mais ninguém com ele. E agora ele começou a lutar com Deus. Lutou por quem? Lutou pelos seus filhos, porque tinha medo que o seu irmão matasse sua família. Lutou pelos seus bens, porque tinha medo que o seu irmão viesse e roubasse os seus bens. Lutou pela sua vida, porque tinha medo que o seu irmão viesse e matasse a sua vida. Então, Jacó começou uma luta, travou uma batalha entre ele e Deus. Ele precisava de uma ação de Deus a seu favor. Ele chamou alguém para isso, irmão? Ele pediu alguém perto dele, irmão? Ele reclamou que não ficou ninguém? Não, ele lutou só. A batalha era dele, a necessidade era dele. Quem tinha necessidade era ele. Quem sabia do problema era ele. Então ele lutou só. Olha para mim aqui, irmão. Aprender a ficar só é aprender a ter intimidade. Guerra espiritual. Você sabe o que vai acontecer o ano que vem, irmão? Quem aqui sabe o que vai acontecer? É por isso que nós estamos orando. Nós não sabemos? Sabemos? Não. Temos certeza? Não. Mas Deus sabe. Deus pode mudar a história o ano que vem? Pode. Deus mudou a história na pandemia da nossa igreja, irmão. Na pandemia nós ficamos um mês orando antes de começar. Ela começou em fevereiro, no carnaval. Nós oramos em dezembro. Passamos a pandemia em paz para a honra e a glória do nome de Jesus. Nós sabíamos o que ia acontecer? Não. Tínhamos certeza do que ia acontecer? Não. Mas nós buscamos ao Senhor da mesma forma que estamos agora. Deus colocou a mão. A guerra, irmão. Você precisa aprender a entrar no quarto sozinho e brigar por você, pela sua família e pelos seus bens. Muitas pessoas não são abençoadas porque não oram, porque se orasse, era abençoado. Simples. Só entrar no quarto e brigar, lutar só. Tem luta na nossa vida que Deus não levanta ninguém, e nem tão pouco é isso que Deus quer. Deus está querendo que nós aprendamos a lutar só. Eu estava conversando com o irmão hoje, inclusive ele está lá em casa, o Mike nem veio na igreja. Lerdo, né? Não veio orar. E falando para ele que mais de 90% dos crentes não conhece o que é falar com Deus sozinho. Não conhecem. Uma oraçãozinha de 15 minutos antes de deitar. Vai lá, ora 15 minutos e vai dormir. Oraçãozinha de 15 minutos a hora que levanta. Não é isso que eu estou falando, irmão. Eu estou falando de briga mesmo, de botar a boca no chão ali e começar a invocar o nome do Senhor e entrar numa guerra para vencer, entrar na briga para batalhar até vencer em nome de Jesus. Jó não sabia quando Deus ia resolver o seu problema, no entanto, não desistiu.
permaneceu falando com Deus e questionando Deus e perguntando e querendo que Deus falasse com ele. Quando Jesus foi para o Getsêmani, que ele estava orando, ele falou com os discípulos desse jeito assim, ó: não podeis velar comigo 1 hora, uma única hora, irmão. Uma única hora. É inacreditável um pai de família que tem filhos, que tem uma casa para tomar conta, e ele não orar 1 hora por dia. Isso é fora de cogitação. O pai de família, uma mãe de família, que tem uma guerra, que tem filhos, que tem netos, ou que tem uma casa para tomar conta, não tirar uma única hora por dia para conversar com Deus é vergonhoso. Um dia eu vi um pastor falando que, rapaz, eu não dou conta de orar 10 minutos. 5 minutos eu já está passando de bom. E eu me perguntei se ele era pastor mesmo. Nós estamos numa guerra. Nós não vemos o inimigo, mas sabemos que ele trabalha todo dia. Ele trabalha todo dia, porque para ele não tem dia nem noite. Ele trabalha todo o tempo. E nós não podemos velar 1 hora, uma única hora. Oração move céus e terra, e com certeza sustentará a sua vida e a sua família até chegar no céu, em nome de Jesus. Porque na oração você apresenta os seus filhos, apresenta a sua família, apresenta a sua casa, apresenta os seus bens, apresenta o seu serviço. É na oração que você faz isso, irmão. É na oração que você clama por socorro, por milagre, para não cair da fé. É na oração que você faz isso. É no joelho. Então, quando eu estou clamando você para vir orar conosco 30 dias, é porque nós vamos enfrentar 365 dias do ano, uma guerra travada contra o diabo, para vencer a nossa família, nossos filhos, nossa vida financeira. O ano que vem nós temos que vencer tudo isso. Vamos vencer de que forma? No joelho. No joelho. Clamando, orando, batalhando. Você é obreiro, é pai de família, é mãe de família, é filho. Ore 1 hora por dia, todo dia, e você terá vitória. Independente de bem ou mal, eu não vou deixá-lo. Ainda que ele me mate, vou permanecer falando com ele todos os dias, em nome de Jesus. Amém, irmão?